Boa noite a todos vocês. Estou aqui mais uma vez, né, o professor Jonathan, para falar um pouco sobre a filosofia de um dos grandes maiores filósofos da história, certo? Da antiguidade, um dos homens que formou, né, a filosofia clássica do Ocidente, junto com Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, enfim, todos eles foram influenciados por Platão, certo? Então, eu acho importante nós falarmos um pouco dele antes de nós continuarmos aquele assunto a respeito de Santo Agostinho e a respeito de Santo Tomás e sua antropologia, certo? Mas antes de nós continuarmos esse assunto, eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, certo? E se inscrevam no canal, certo? Porque é uma das coisas que está me fazendo alegre, que está me fazendo pesquisar, está me fazendo buscar, está me fazendo compreender, certo? E eu gosto de ensinar aquilo que eu sei, certo? Não sou o melhor, mas aquilo que eu sei eu vou repassar para todos vocês, perfeito? Bom, o livro que eu peguei para falar sobre Platão é um livro fácil, né? É um livro da editora Books, né? Books Hunter, Platão, Teoria das Ideias, certo? São três obras, certo? São três obras, uma sobre a Apologia de Sócrates, de Platão, e Aristóteles, Poética e Tópicos, certo? Bom, Platão. O que é que Platão vai falar sobre a sua filosofia? Platão, ele fala sobre diversos aspectos da realidade humana, certo? Porque uma das características do filósofo não é estudar filosofia, certo? O filósofo, ele estuda retórica, perfeito? O filósofo estuda retórica. O professor de filosofia estuda retórica. O filósofo, ele estuda a realidade, certo? Porque é a partir da realidade que ele vai construir sua filosofia, certo? E o contexto histórico de Aristóteles, ele estava em meio a um dilema, certo? E que dilema era esse? Há dois filósofos, Heráclito e Parmênides, certo? Heráclito, ele falava a respeito da transformação das coisas, certo? Ou seja, do devir, certo? Para Heráclito, as coisas estavam em eterna transformação. Não existia o ser, certo? A verdade, a unidade, o sumo bem, o sumo belo, o sumo a virtude em si, né? Não existia. As coisas estavam em eterna transformação. Mas por que ele dizia isso? Bastava olhar para as coisas, certo? Você olhava para o gelo, ou para a água, para o fogo, para a madeira. Você olhava para tudo aquilo e aquilo estava em eterna transformação. Então ele achava que aquilo era a realidade, certo? Do outro lado nós temos Parmênides. Parmênides, ele já tinha uma concepção diferente, né, de Heráclito. Para Parmênides havia o ser, certo? E o que é o ser, Jonathan? O ser é aquilo que é indivisível, aquilo que é que é em si mesmo, ou seja, ele não está o que nós chamamos em filosofia de potência, ou seja, daquilo que pode ser, ele é em si mesmo, certo? Então, nesse sentido, para Parmênides, né, as coisas são, o ser é como ele é, certo? Ele não deve ser algo, né? Ele não está em potência, certo? Ele é, certo? Então Platão está nesse dilema. As coisas evoluem, se transformam, ou as coisas são como elas são, ou as coisas o ser ele é na sua própria unidade, certo? Então ele vai entrar nesse dilema. Platão começa a estudar com Sócrates, certo? Que é o seu professor. Lembrando que Sócrates nunca escreveu nada, certo? Tudo que nós sabemos de Sócrates está justamente na Apologia de Sócrates, né? Que é o próprio Platão que vai escrever. Aristóteles também vai escrever um pouco sobre Sócrates, né? Lembrando que Aristóteles foi aluno de Platão, certo? Então, Platão vai começar a falar sobre sua filosofia. Primeiramente, para Platão, ele vai dizer o seguinte:
o aluno para Platão, ele tinha que passar por alguns estágios, certo? Para chegar na verdadeira filosofia. Porque para Platão, o homem só poderia filosofar aos 40 anos de idade, quando ele tivesse plenamente maduro e consciente, e a consciência é importante para ele, certo? Das coisas como elas são, certo? Política, arte, metafísica, ontologia, estética, ética, moral, tudo isso só pode ser compreendido quando o homem está plenamente maduro, certo? Até os 40 anos de idade, para ele, o homem não tinha condição nenhuma de filosofar, certo? Outra coisa, para Platão, você só poderia ser verdadeiramente filósofo se você estivesse na polis grega, ou seja, em Atenas, certo? Se você fosse um meteco, né, ou seja, um estrangeiro, você não tinha possibilidade de filosofar, certo? Por quê? Porque é na polis que você tem acesso, né, àquilo que é de mais esplendor, né, nas artes, na estética, na ética, na moral, enfim. Então Platão começa a refletir a respeito de diversas coisas a respeito da realidade, certo? E uma das coisas que ele tenta resolver é justamente esse dilema de Heráclito e Parmênides, certo? E ele resolve de que forma? Platão, ele resolve da seguinte forma, que no próprio livro aqui da Hunter, né, ele fala, Platão, a teoria das ideias, certo? O que acontece? Para Platão, né, há dois, entre parênteses, mundos, certo? Há o mundo das ideias, certo? Que é imutável, certo? Que não muda. E ao mundo das formas, certo? O mundo dos sentidos, certo? Que está em eterna transformação, certo? Ou seja, o mundo das formas é uma cópia do mundo das ideias, certo? Então, por exemplo, pense numa cadeira. Todos nós precisamos de uma cadeira, certo? Ela tem uma forma, certo? De cadeira, beleza? Para Platão, todas as cadeiras são uma cópia dessa ideia de cadeira. Entende? Então, nesse sentido, Platão tenta resolver o problema de Heráclito e de Parmênides. Ou seja, para Platão, as coisas elas são, né? Ele acredita no ser, né? Que é imutável. Ele fica com essa concepção de Parmênides, né? O ser que é imutável, que está lá no mundo das ideias, que em um determinado momento se reencarna no mundo das formas, certo? No mundo dos sentidos, no mundo daquilo que se transforma, certo? Ou seja, há dois mundos. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Aqui é uma foto do grande Platão, né? Eu gostei muito do livro, certo? Um livro, ele é bem didático, ele é bem simples, certo? Ele é bem popular, né? Quem quiser pode comprar, certo? É um ótimo livro, certo? Fácil de leitura, certo? E tá aqui a foto de Platão, certo? E o que é que ele diz aqui, né? Eu vou colocar aqui na parte que fala sobre sua concepção. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Para Platão, o mundo das ideias possui uma hierarquia, na qual o ponto supremo é a ideia do bem, certo? Por quê? Porque para Platão, o homem, o filósofo, né, ele só pode alcançar verdadeiramente a filosofia se ele tiver virtudes. Se ele não tiver virtudes, ele não consegue ser filósofo, certo? Porque na época que ele filosofava, existiam os chamados sofistas. E os sofistas eram eruditos, certo? Eram como se fossem os advogados de hoje, certo? Eram como se fossem os retóricos de hoje, certo? Eram aqueles homens que falavam
né? Mas eles não falavam do bem, certo? É aquela coisa do que um dia eu li, né? Que Platão falava o seguinte: é, os sofistas, era o bem falar, né? Eles falavam bem, mas eles não falavam do bem, entende? Então isso para ele era uma banalidade, certo? Era um erro, certo? Você estava levando aos homens a um engano, certo? A não verdadeiramente filosofar, certo? Então ele fala? O homem ele tem que ser virtuoso. E ele tinha isso por conta de Sócrates, certo? E a dialética de Platão, ela parte do conceito de que nessa virtude, né, o homem ele alcança o mundo das ideias. Por quê? Porque para Platão, nós, através do que eles chamavam de reminiscência, o que é reminiscência? É um termo técnico da filosofia que, para ficar mais fácil de nós entendermos, que é rememorizar, certo? Porque como nós saímos do mundo das ideias e viemos do mundo das formas, certo? Nós temos que voltar ao mundo das ideias. E para voltar ao mundo das ideias, nós devemos ser virtuosos, certo? Nós devemos ser bondosos, amar a estética, amar a ordem, amar a verdade, amar a moral, amar, enfim, tudo isso são aspectos para que nós possamos voltar, né, ao mundo das ideias e assim alcançar, né, o que ele chamava de aletheia, que era o que? A verdade, certo? Porque existiam duas coisas na Grécia: a doxa e a aletheia. O que é doxa? Opinião. E a opinião, ela muda. Coisa que o Brasil vive hoje. Nós vivemos num mundo de sofistas, certo? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Ninguém sabe dizer assim, eu não sei. Certo? Eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu não sei disso, certo? As pessoas têm simplesmente opiniões. A aletheia é a verdade das coisas, certo? E para chegar na verdade é um longo caminho que nós percorremos para alcançar essa verdade, certo? E isso vai também através da lógica, certo? A lógica ela é importante para nós alcançarmos, né, ao mundo das ideias, certo? Outra coisa de Platão, né? Vou continuar lendo aqui para nós entendermos melhor o que ele quer dizer com isso. Para Aristóteles, o bem é o bem para os seres humanos. Platão, portanto, acredita que as coisas são representações imperfeitas de uma forma ideal e que seu mais perfeito estado é o bem ideal. Aristóteles, por sua vez, entende que é exatamente essa ideia que faz as coisas serem como elas são. Para ele, todos os seres vivos buscam o bem, certo? Ou seja, aqui há uma concepção de Platão e de Aristóteles, certo? Uma divergência entre os dois, mas uma divergência que leva a uma mesma coisa, que é o que? Os dois acreditam que o homem, ele busca, ele tem por natureza, por essência, certo? A busca pela verdade, certo? O homem tem a busca pela verdade, certo? É natural do ser humano buscar a verdade. Aí você diz, professor, e quando o homem diz que a verdade não existe, ele está buscando a verdade, certo? Ele está buscando conhecimento, certo? Quando nós formos falar sobre Kant, Hegel, aí sim nós vamos entender de onde surgiu essas concepções de que a verdade não existe, a verdade é relativa, certo? E tudo mais. Mas até a antiguidade, a verdade ela existe e nós devemos buscá-la, certo? E isso faz com que nós possamos alcançar de maneira virtuosa essa verdade que está no mundo das ideias, certo? E Aristóteles e Platão, ele falava de uma coisa que ela chamava de paideia, né? Paideia é um conceito que nas faculdades eles usam na pedagogia, que é o quê? Que é o homem que se educa, certo?
ele se educa, né? E se educando, ele consegue conhecer as coisas. Matemática, física, português, química, enfim, as disciplinas. Mas naquela época, a paideia para Aristóteles era o conceito de cidadania, certo? E esse conceito de cidadania se dá nos conceitos virtuosos do cidadão, certo? Na polis, certo? Por exemplo, nós temos naquela época a Grécia, né? Atenas, Esparta, Mileto, nós temos Micenas, várias polis, mas nós temos o império do lado, que é o Império Persa, certo? Para Platão, os persas são bárbaros, os macedônios são bárbaros, certo? Então, tudo isso para ele configura num andar que é o que? Nós devemos, na polis, buscar essa paideia, né? Que é levar na virtude e retornar ao ser, né? Porque nós reencarnamos e de alguma maneira esquecemos aquilo que nós éramos no mundo das ideias. Isso lembra o que, pessoal? Santo Agostinho. Por isso Santo Agostinho pega de Platão. O que ele diz, Santo Agostinho? Que o homem, ele é intelecto, vontade e memória. Memória é o que para Platão? Reminiscência, certo? Para saber quem eu sou, eu preciso relembrar, certo? Intelecto, razão, certo? O homem, pela sua própria natureza, ele busca a verdade, ele busca o ser, certo? E vontade, os sentidos, certo? Que é outra coisa que Platão fala, certo? Platão fala que os sentidos, eles mudam, certo? Os sentidos, eles mudam, certo? Os sentidos. Justamente por isso que existe a doxa. Por isso que para ele, os alunos têm que passar por graus, certo? Até chegar... Se o platonismo existisse hoje, né? O platonismo é como se fosse uma seita, certo? Porque naquela época, gente, você tinha o platonismo, você tinha o cinismo, você tinha o estoicismo, você tinha o epicurismo. E todas essas escolas filosóficas gregas, os alunos moravam com o filósofo. Eles tinham estilos de comida, eles não podiam comer qualquer coisa, porque poderia atrapalhar o seu raciocínio, certo? Eles tinham que ter uma certa forma, certo? Corporal, certo? Para que ajudasse a conhecer as coisas como elas são. Então tudo isso nos ajuda a compreender como que Platão ele começa a conceber a ideia de ser, de verdade e de unidade, certo? E Aristóteles, professor, como é que ele entra nesse sentido? Aristóteles ele entra de uma outra forma. Sendo aluno de Platão, ele vai discordar de Aristóteles em alguns sentidos. Vou dar uma dica para vocês de algumas coisas que ele vai discordar. Por exemplo, se o mundo da forma é uma cópia do mundo das ideias, por que existem formas diferentes? Por exemplo, existe a ideia de cadeira, de cavalo, de homem, certo? Mas por que existem homens diferentes, cadeiras diferentes, existem árvores diferentes, cavalos diferentes, cachorros diferentes? É aí que entra a metafísica de Aristóteles, certo? Onde ele vai explicar por que as coisas são assim, certo? Ele vai pegar Platão, concordar com algumas coisas, outras ele vai discordar e vai criar a sua filosofia, certo? Mas enquanto isso, eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação. Eu peço a vocês que curtam o canal, se inscrevam, apertem o sininho, comentem, façam alguma pergunta, certo? E até a próxima aula. Nós falamos um pouco mais sobre filosofia, sobre fé, sobre religião. Eu quero falar um pouco sobre patrística, Justiniano, Orígenes. Eu quero falar sobre Gregório de Nazianzo, Gregório de Nazianzeno. Por exemplo, Maria, mãe de Deus. Como pode ser Maria, mãe de Deus, se ela é criatura? Imaculada Conceição de Maria. Como é que uma mulher ela não possui pecado, sendo que o pecado original ela é um pecado que
mexeu a natureza do mundo todo? A disputa entre dos Scotus e Abelardo, certo? Dos Scotus é um filósofo franciscano que vai criar o conceito de Imaculada Conceição, certo? Então tudo isso nós vamos aprender na próxima aula, certo? Agradeço a todos vocês pela presença e pela participação. Valeu, até a próxima aula e até mais. Valeu, galera!